importante que a gente tenha acesso à água de qualidade, não é mesmo? Já que o problema da contaminação pode afetar a nossa saúde, o meio ambiente e o ecossistema. Eu sou a Isabela e nesse vídeo vamos falar sobre como funcionam os métodos de tratamento da água. Os processos industriais, em geral, todos os processos industriais, eles geram resíduos. Esses resíduos, eles podem ser sólidos ou líquidos. No caso de líquidos, eles também são conhecidos como efluentes. E esses efluentes contêm geralmente substâncias químicas que podem ser tóxicas, né, e viscosas. E conforme o tipo de efluente despejado pelas indústrias, né, gerado pelas indústrias, a gente pode classificar esses efluentes em classes. No caso, classe 1, que são os efluentes, né, perigosos, são os resíduos perigosos, que são aqueles que podem causar graves danos ou sérios danos ao meio ambiente e para a população também, né? Em geral, as características desses efluentes são a inflamabilidade, a patogenicidade, a corrosividade e também, geralmente, eles possuem substâncias, né, que mesmo em concentrações, às vezes, muito baixas, eles podem alterar o metabolismo dos seres humanos. Existem também aqueles outros classes de efluentes, que são as classes 2, que são efluentes não inertes, ou seja, eles não são considerados perigosos, mas eles têm algumas características de danos, né? E tem a classe 2B, que são dos poluentes, os resíduos, né, inertes. São aqueles que eles não são perigosos e não são solúveis. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma indústria de galvanoplastia, por exemplo, né, que vai mexer ali com metais, uma coisa mais inorgânica, a gente vai pensar em processos ditos físico-químicos para tratar isso, né? São reações, a gente vai adicionar outros químicos, outras formas ali, e pensar em separar esses componentes da água, né, de fato. Quando a gente fala de outros tipos de indústrias que vão mexer com coisas mais orgânicas, então, indústria de papel e celulose, indústria da cana-de-açúcar, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, petroquímica. Quando a gente entra nesse tipo de indústria, a gente vai falar ali de tratamentos biológicos, né, para a gente resolver o problema da contaminação do seu efluente. Quando a gente lança, né, você tem uma rede de esgotos que passa próxima à indústria, a indústria é obrigada a lançar o seu esgoto nela. Então, na hora que você lança esse esgoto nessa rede, ele vai com uma carga poluidora menor, né? Então, quando chega na estação de tratamento municipal, né, geralmente, ou na estação de tratamento de esgotos sanitários, quando vai misturar com todo o esgoto coletado ali no município, na região, esse esgoto ele vai impactar menos, porque ele tem menor potencial de contaminação, né? Então, dependendo do que tem ali de contaminante, ele pode ser, por exemplo, inibidor de alguns processos, né, e acabar prejudicando o tratamento na estação final. Então, se a gente faz o pré-tratamento, a gente tem essa vantagem de diminuir essa carga, né? Se a gente lança diretamente, mais ainda, né? Porque você vai jogar esse efluente no meio ambiente, segundo alguns limites que o meio ambiente consegue receber esse efluente sem ter a sua qualidade prejudicada, né? Então, a ideia é sempre atenuar essa poluição. A atividade antrópica em si gera impactos, e a atividade de tratamento de águas e efluentes industriais, mesmo sendo o objetivo principal ser reduzir a poluição, exatamente, ele não elimina. Então, durante esse processo de redução, há sim a geração de impactos. Daí se faz necessário pensar em soluções que busquem gerar reaproveitamento desses recursos minerais ou orgânicos que a gente acaba desperdiçando, né, porque para uns eles são poluentes e para outros processos eles entram como matéria-prima. Todos esses processos, eles não são absolutos, eles fazem de alguma forma uma transferência de meio. Então há uma conversão química em um novo produto, que às vezes ele é um poluente, às vezes não. Dependendo da classificação desses efluentes, eles precisam ser tratados. E eles são tratados, né, para atender à classe dos corpos receptores. Por exemplo, as classes dos corpos receptores, né, de água doce,
ela se divide em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe especial é aquela classe de corpo receptor, cuja água ela é destinada ao consumo humano com apenas um processo de desinfecção. A classe 1, ela também é destinada ao consumo humano, mas que requer um tratamento simplificado da água. A classe 2, ela também é de consumo humano, mas após um tratamento convencional. E a classe 3 é a classe que ela é consumo humano e precisa passar por um tratamento convencional e um tratamento avançado, porque a água já não é de tão boa qualidade. E nós temos também a classe de águas que não são, que é a última classe, que é a classe 4, que ela não é destinada ao consumo humano, mas ela é apenas destinada à navegação e harmonia paisagística. O despejo de efluentes industriais nos córregos é um grande problema, pois eles podem conter contaminantes que são prejudiciais. Após o tratamento do efluente industrial, que já vimos que não remove 100% dos contaminantes, o que acontece com essa água tratada? Bom, ela vai para os corpos hídricos, mais conhecidos como os rios e córregos, que podem passar aí do lado da sua casa. Esses rios abastecem os nossos mananciais, que seriam os nossos reservatórios naturais de água potável. Por isso, antes de bebermos essa água, ela ainda precisa passar por um tratamento. Mas será que esse tratamento remove também os metais potencialmente tóxicos? Você sabe como funciona o tratamento de água até chegar à sua residência? A água tratada, antes de passar pela estação de tratamento de água, ela foi captada, ela estava presente em um corpo hídrico. E esse corpo hídrico, ele pode ser um corpo hídrico superficial, que são esses que a gente consegue visualizar, os rios, os lagos, as represas, ou essa água pode vir também de um corpo hídrico subterrâneo, que são os aquíferos, os lençóis freáticos. Nós temos a represa Billings, né, que tem lá vários braços, é bem grande, bem representativa aqui para a nossa região. Quando ela chega na estação de tratamento de água, a água vai passar por todo um processo de tratamento. O mais comum, que é o mais usual, né, para a maioria dos municípios brasileiros, é o que a gente chama de tratamento convencional ou estação de tratamento de água, que a sigla é ETA, estação de tratamento de água de ciclo completo. Para quem mora nas cidades, né, em regiões que a gente chama de mais adensadas, para a água chegar nas nossas casas, a gente precisa que aconteça a identificação de um corpo hídrico, de um manancial, que a gente chama de manancial, para ser feita a captação dessa água. A água ela é captada e transportada por tubulações que a gente chama de adutoras até uma estação de tratamento de água. Dependendo da característica, ela vai receber um pré-tratamento. Normalmente isso pode ser feito com cloro ou outros compostos. Após esta etapa, a água vai para a unidade de coagulação. Se adiciona um produto químico à água, que tem como objetivo desestabilizar as partículas, as impurezas que estão ali na água, fazer com que elas se aglomerem numa etapa posterior, e a gente vai para a etapa de floculação, que é, a partir do momento que as partículas estão desestabilizadas, se promove o contato, mas um contato bem suave entre essas partículas, para que elas se aglomerem e formem o que a gente chama de flocos. Na sequência, essa água é encaminhada para um outro tanque, que é o decantador. Essas partículas que estão em toda a coluna de água, elas vão para o fundo do tanque. Essas três etapas a gente denomina clarificação, coagulação, floculação e decantação. Após a ocorrência da sedimentação, a água normalmente vai para um filtro. E aí esses filtros têm como função a remoção das partículas que não se sedimentaram na etapa anterior, na decantação. Após essas 4 etapas, coagulação, floculação, decantação e filtração, a gente vai para o final do tratamento, que é o momento em que se realiza a desinfecção da água. Ela consegue remover grande parte, né, dos poluentes e dos micro-organismos que estão presentes na água inicialmente. Após o tratamento, essa água ela vai para os reservatórios das cidades. Então, se a gente olhar, as grandes cidades vão ter vários reservatórios distribuídos na cidade, e aí dos reservatórios, por meio da rede de distribuição de água,
que é a tubulação que passa, né, nas nossas ruas ou nas calçadas, a água chega até a entrada das nossas casas. Mas algumas coisas ainda podem passar, né? Existem alguns poluentes que a ETA não está preparada. Por exemplo, podem passar, né, pequenas quantidades de alguns hormônios, alguns pesticidas, né, um pouquinho ainda passa. Fármacos, medicamentos, produtos presentes, né, nos itens de higiene pessoal que nós utilizamos, substâncias que a indústria acaba utilizando e não remove adequadamente durante seu tratamento, agrotóxicos, nutrientes utilizados nas atividades agrícolas. Hoje, um outro contaminante que vem gerando bastante preocupação são os microplásticos e os nanoplásticos. Então, essa é uma questão. Então, a água ela precisa ser muito bem tratada, e aí a gente recorre ao conceito de barreiras múltiplas sanitárias. Então, isso começa com o monitoramento do reservatório. Então, isso é exigido, né, pela nossa resolução CONAMA 357 de 2005, né, fazer esse monitoramento do ambiente. Isso é uma etapa. Depois a gente tem todas essas etapas relacionadas ao tratamento da água na ETA e que deve atender a portaria de potabilidade. Atualmente nós temos a portaria 888 do Ministério da Saúde, né, que vai trazer aí uma lista com vários parâmetros. Então, essa água, ao final do tratamento, tem que atender tudo isso, a fim de garantir a qualidade da água, né? Porque se a água não for bem tratada, né, se a gente tiver, né, questões aí, alguns poluentes que passarem, a gente pode ocasionar problemas, né, de veiculação de doenças, intoxicação da população. Então é muito sério. Então a gente trabalha com esse conceito de barreiras múltiplas. O tratamento da água, ele vai ser o mais complexo ele vai se tornando mais complexo mediante a gente vai tendo uma água mais degradada. Alguns dos desafios relacionados ao tratamento de água atualmente, eles têm muita relação com as atividades que nós desenvolvemos como sociedade, né? Seja atividades em áreas urbanas ou atividades em áreas rurais. Mas, por exemplo, aqui na região metropolitana, né, de São Paulo, que a gente tem diversas pressões sobre os mananciais. Então, esses mananciais estão sujeitos, por exemplo, ao lançamento de esgotos, tanto bruto quanto tratados. A gente tem que tratar melhor os nossos esgotos a fim, né, de preservar os nossos ambientes aquáticos, porque eles vão, de alguma forma, receber esses esgotos. No caso, né, de em algum local ter aí a presença de algum poluente específico que precisa ser removido, daí a estação precisa se adaptar. Por exemplo, pode-se recorrer ao carvão ativado para fazer a remoção ali via absorção de alguns poluentes, ou então utilizando tecnologias de membranas para fazer aí a remoção, né, de alguns poluentes específicos. E isso acaba também afetando, né, interferindo e aumentando os custos relacionados ao tratamento. Mas o ideal é que a gente realmente conseguisse a manutenção da qualidade dos corpos hídricos para não haver a necessidade de grandes intervenções nas estações de tratamento de água, né, que demandariam cada vez tratamentos mais complexos. Após o tratamento de água, os contaminantes são pequenas quantidades, são traços, conforme vocês devem ter visto. Neste laboratório, nós desenvolvemos esses materiais e, mais especificamente, de que forma que a gente trabalha? Obtendo produtos porosos, sejam eles na forma de aerogéis, hidrogéis e até membrana. Esse laboratório a gente trabalha na busca de solução desses problemas que tem batido bastante na nossa porta. Viu como é importante entender sobre as diferentes soluções de tratamento da água? Elas são fundamentais para que a água seja de qualidade. No próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre as tecnologias sustentáveis que removem contaminantes, como os metais potencialmente tóxicos da água. Até mais!